Olá pessoal, bom dia! Eu aqui novamente para falar com vocês de dentro do meu carro. Estou aqui no estacionamento do Gaia Shopping. Agora são 8h30 da manhã, acabei de deixar meu filho na escola. Vou fazer umas comprinhas e aproveitei para parar aqui e gravar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Aqui no Gaia Shopping você pode fazer compra, você tem o ginásio, a academia de ginástica, tem a Vorten, onde você pode comprar os eletrodomésticos, tem todas as lojas de shoppings, né? Tem cinema, restaurantes. Bom, esse aqui é o shopping mais próximo da minha casa, onde eu venho muito aqui. Meu filho faz natação aqui nesse shopping. Aqui tem academia de ginástica, cinema, restaurantes. Você pode comprar tudo o que você quer aqui dentro desse shopping. Enfim, ele é um ponto muito importante aqui para nós em Gaia. E eu gravo aqui dentro do carro justamente porque por falta de tempo mesmo, tá? Gostaria de ir para um parque, de mostrar mais a cidade para vocês. Eu mostro muito no story do meu Instagram. Dia a dia eu mostro muito. Às vezes eu tô saindo, tô dirigindo, tô mostrando o lugar onde eu tô. Agora, para gravar já é mais complicado, porque realmente eu aproveito o tempo que eu tenho entre uma brecha e outra, um tempo e outro. Às vezes estou esperando meu filho na escola e aproveito esse tempo para gravar. Minha intenção realmente é passar um conteúdo de qualidade, passar informações importantes para vocês que querem migrar. Para quem não me conhece, eu sou a Nilda Lourenço. Eu imigrei para Portugal em 2019, em março eu vou completar 6 anos de Portugal, e hoje eu vou falar sobre 8 erros que muitos imigrantes cometem ao imigrar para Portugal. Esses erros são erros básicos e que servem para qualquer país, tá? Mas especificamente Portugal, porque eu moro em Portugal e estou falando de Portugal. O primeiro erro: vir sem o visto adequado para entrar no país. Muitos entram como turista, chega aqui, não consegue emprego, sofre muito, pode ser até explorado, pode trabalhar e não receber, vai pegar qualquer trabalho que aparecer, trabalho pesado, e corre grande risco ainda de não receber, tá? Porque empresa séria não contrata quem vem sem autorização de trabalho. Empresa séria vai exigir que você esteja legalizado e daí ela vai te pagar direitinho. Se alguém te contratar, você estando como turista, fique desconfiado que você corre grande risco de não receber, de trabalhar duro, trabalhar muitas horas, 14, 15 horas e ainda não receber. Então, é um grande erro que muitos brasileiros ainda cometem. Nenhum país você vai se dar bem estando ilegal. Nenhum país, não é só Portugal. O segundo erro é o erro no planejamento financeiro. Não faz um levantamento, não faz uma planilha de custo. O planejamento financeiro exige que você saiba quanto você pode gastar aqui por mês, quanto você tem para gastar, quanto você vai gastar com arrendamento, qual é seu limite para o arrendamento e para despesas básicas, aquelas despesas de energia, de água, de internet, de supermercado. Então você tem que fazer bastante pesquisa. É possível até hoje com a internet você entrar no site, né, do supermercado, como se você fosse fazer uma compra lá, e colocar no carrinho e ver quanto dá a compra com tudo que você precisa para você passar o mês ou para passar a semana. Dá para você fazer um bom orçamento com o supermercado, o arrendamento, né? Tudo, você tem tudo na internet hoje. E com tantos vídeos, eu mesma já fiz vários vídeos falando de custo de arrendamento, de custo fixo. Vocês encontram muitos vídeos, tem muitos mentirosos também. Tem que ficar esperto, tá? A melhor forma para ser um orçamento confiável é você mesmo pesquisando na internet, é você entrando no site do supermercado, é você pesquisando imóveis, tá? E dá para fazer tudo isso de hoje em dia. Muitos pecam porque não fazem esse trabalho, por alguma razão, ou porque não tem tempo, ou porque tem preguiça, ou porque não sabe mesmo. O terceiro erro que muito imigrante comete é na escolha da moradia. Escolhe a moradia muitas vezes pelo preço, sem se preocupar com como que é
essa moradia no inverno. Se ela é confortável, se não é, se você vai precisar investir para deixar o apartamento confortável no inverno. Muita gente não leva em consideração vários aspectos na hora de escolher a moradia, e daí chega o inverno e percebe que está mais frio dentro de casa do que lá fora. E daí a pessoa ou vai gastar muito dinheiro, né, para ela poder deixar a moradia confortável, ou vai se deprimir e vai querer voltar correndo para o Brasil. Porque vai falar, ai, não sabia que era tão frio assim. Tem que saber. Você não pode esquecer que aqui na Europa o inverno é rigoroso. Então não é só escolher a moradia porque é baratinho. Tem que pensar em tudo. Por isso é importante você olhar a certidão energética. A e B são as mais confortáveis. A, B e C dá para você morar confortável. D, E e F foge, porque é casa muito gelada no inverno. E aí você já alugou, já está com contrato de arrendamento de 1 ano, já pagou não sei quantas calções. Como que você vai cancelar tudo isso? Você assinou um contrato e aí você vira refém dessa situação. Você nunca pode ser refém de nada. Por isso você tem que pesquisar, tem que saber escolher. Quarto erro que eu digo é errar na escolha da cidade onde você vai morar. Tem muita gente que não olha o clima, não olha a estrutura local. Então, primeiro, se você não gosta do frio, você tem que fugir de cidades muito frias, né? Ou se você não fugir, se você ainda assim vai morar nessa cidade, você tem que ter dinheiro para você ter estrutura necessária para você ter uma vida confortável mesmo no frio. Então, se você mora num apartamento que é confortável, que você dorme bem durante o inverno, ou você vai estar num mais frio, mas você tem como investir em aquecedor, em tapetes, em cortinas, em fazer um local mais confortável para você morar. Então, tudo isso vai dinheiro, né? Então, você tem que saber escolher a cidade de acordo com o que você tem também, a sua estrutura, né, financeira. Se você não gosta do calor, por exemplo, vem para o norte. Se você não gosta do frio, vai para o sul. E você tem que pensar se onde você vai morar, no caso que você que vem para trabalhar, né? Se tem emprego onde você vai morar, para você ganhar dinheiro, para você poder pagar suas despesas. Se tem estrutura local, se você tem criança, tem escola, tem farmácia, tem hospital, você vai ter um carro para você poder se locomover, caso você mora numa cidade mais afastada. Tem transporte local onde você vai morar? Você vai trabalhar? Você vai depender de transporte local? Lá tem transporte local, onde você vai poder ir para o seu trabalho, voltar. A moradia e a cidade onde você escolhe para morar são muito importantes. Tem gente que escolhe cidade muito longe, muito afastada, pelo preço, mas esquece de olhar o clima, esquece de verificar a estrutura, se vai conseguir emprego e depois vê que entrou numa fria e tá tudo errado. E aí é tarde demais. Ou você volta para o seu país e perde ainda muito dinheiro que você já investiu, né? Porque se você arrendou uma casa, você assinou um contrato, se você devolve a casa também antes, você vai ter que pagar multa, então você vai perder muito dinheiro. Tem que pensar em tudo isso. O quinto erro é chegar aqui em Portugal e achar que está tudo baratinho e começar a gastar os seus reais, a sua reserva que você trouxe, tá? Você chega aqui, vai lá e vê um sorvete, 1 euro. Ai, é baratinho, vou comprar, é 1 euro. Tá. Só que você tem que multiplicar por 6, porque a moeda hoje está 6,30, tá? A última transferência que eu fiz do Brasil para Portugal, eu paguei R$ 6,30 por 1 euro. Então é caríssimo. Você viu um iPhone, por exemplo, muita gente que é consumista, né? Eu não digo assim as pessoas assim, acima de 50 anos, pessoas mais aposentadas, e eu acredito ter o pé no chão, porque já viveu muito, já sofreu muito, né? Já perdeu dinheiro, já aprendeu, né? Mas tem os mais jovens, muita gente vem e vê lá um iPhone por 1.400, um iPhone 14 Pro
Max, 1.400 euros. Fala, meu, que barato! Lá no Brasil tá 15 mil reais. Aí vai e compra um iPhone, achando que tá muito barato. Só que na hora que você converte, você vai ver que é um bom dinheiro e você, quando chega, você tem muitas despesas. Você tem que saber priorizar suas despesas e não comprar o desnecessário, não gastar sua reserva com coisas desnecessárias, tá? É gastar somente com o necessário. É lembrar que você vai ter que pagar o arrendamento, que você tem que comer, que você tem aquelas despesas básicas. E não gastar nada além do necessário. Nada de comprar extras, supérfluos que você não tenha contabilizado, porque com certeza vai te fazer falta. E nunca se esqueça, nada é baratinho quando você chega no local para morar, quando você está imigrando. Primeiro você tem que conhecer, sentir como vão ser os seus custos, quanto você vai gastar por mês e ver o que dá para fazer, o que não dá. Enquanto você não está ganhando em euro, você tem que evitar ao máximo gastar dinheiro. Quando eu cheguei aqui, até os meus cremes para estética, para cuidar da estética, da pele, ginástica, isso tudo virou supérfluo para mim, por exemplo. No Brasil eu usava Lancôme, eu usava produto francês, eu usava dos melhores, tá? Chegando aqui, eu nunca mais comprei nada disso, eu mudei totalmente os meus hábitos. Primeiro, por causa da necessidade, eu tinha que economizar dinheiro, eu não podia ficar gastando dinheiro comprando produtos da Lancôme aqui para passar no rosto. Eu passei a usar óleo de coco, óleo de rosa mosqueta e nunca mais mudei, porque eu adorei o tratamento, tá? A ginástica, por exemplo, a academia virou supérfluo. No Brasil, sempre fiz ginástica, sempre. Aqui, eu continuei fazendo, mas eu não ia para academia para não gastar. Eu subia a escada do meu prédio, eu subia, descia, eu andava bastante a pé, eu usava o parque, eu morava no Parque Linear do Vale das Flores, lá em Coimbra, e tinha bancos de cimento, de alvenaria. Eu usava os bancos para fazer ginástica, eu fazia ginástica funcional com o peso do meu corpo, porque eu não tinha academia e eu não ia gastar dinheiro com academia, mas eu nunca deixei de me cuidar, nunca deixei de fazer ginástica, nunca deixei de cuidar da minha pele, sempre com produtos baratos, caseiros, só para dar um exemplo para vocês, tá? Então saiba o que é necessidade, saiba o que é importante, o que é prioridade e não compre nada que não seja de primeira necessidade enquanto você não estiver ganhando em euro aqui. No caso, você que vem para trabalhar, né, gente? Agora, se você já tem dinheiro, se você já tem reserva, se você tem dinheiro que vem do Brasil, se você já é aposentado, você que veio com visto D7 para aproveitar a sua aposentadoria. Nesse caso, você que já tem dinheiro, se você tem dinheiro entrando garantido, mês a mês, você sabe o quanto você pode gastar. É só ter o controle de tudo, não perder o controle. O sétimo erro de pensar que quando chegar aqui, vai visitar a Europa toda, vai visitar Paris, vai visitar Roma, vai visitar Firenze, vai viajar a Europa toda. Não tem hora certa. Nos 2 primeiros anos, não tira da cabeça essa ideia que você vai vir e vai viajar a Europa toda. Vai, mas na hora certa, quando você estiver ganhando em euro, quando você estiver bem estabilizado, você chegar aqui pensando que já vai viajar para todo lugar, é mesmo que chegar já querendo comprar iPhone, comprar roupas de grife, porque é barato. Tira isso da cabeça. Você pode viajar sim, depois que você já está ganhando em euro, depois que você já está estabilizado, que você já tem o seu orçamento definido, já sabe quanto você pode gastar mais. Uns 2 anos, tá? Claro, se você tem dinheiro, você pode. Dinheiro é liberdade, né? Você tem que saber a hora de usar o dinheiro, tá, gente? Por exemplo, eu comprei meu apartamento depois de 5 anos aqui em Portugal, comprei meu carro novo depois de 5 anos em Portugal, tava sempre com meu Peugeotzinho 2002, né? Fiquei 5 anos com ele, morando de arrendamento. Agora, depois de 5 anos, quando chegou o momento certo, nós compramos nosso apartamento. E eu não mobiliei meu apartamento até agora, não decorei. Muita gente me pergunta, Nilda, você não vai mostrar a decoração? Eu não decorei ainda, sabe por quê, gente? Porque
eu cuido do meu dinheiro. Para eu decorar meu apartamento, para eu mobiliar meu apartamento, nós decidimos que seria dinheiro, renda que vem do Brasil. Só que o real está tão desvalorizado que para eu comprar €1, eu pago R$ 6,30. Então, se eu quiser transferir 10.000 € para Portugal, eu vou pagar mais de R$ 60.000. Então, hoje, o momento no Brasil é para você investir. Quem tem dinheiro está ganhando mais dinheiro. Porque assim, se o euro tá caro, tá um momento péssimo para você transferir dinheiro para Portugal, tá? Momento péssimo, porque você vai perder muito dinheiro. Se você tem dinheiro investido no Brasil, é o momento de fazer dinheiro, porque os juros estão lá em cima. Isso é bom para quem tem dinheiro investido, tá? Então, o que nós estamos, a nossa estratégia qual que é? Esperar o real se valorizar um pouquinho, né? O euro ficar menos caro para poder trazer dinheiro para Portugal. Então, nós preferimos esperar. Estamos no nosso apartamento, temos o básico para a gente ver, a gente já tem, mas ainda não mobiliamos, não temos nem sofá ainda, nem mesa de jantar nós temos ainda, porque nós já sabemos a mesa que nós queremos, o sofá que nós queremos e vamos esperar o momento certo para transferir dinheiro. Agora não é o momento para transferir dinheiro do Brasil. Então, se você não tiver esse controle, quando foi para assinar a escritura e dar aquela parte de dinheiro, foi quando o real desvalorizou e foi de 5 para 6, 6,20. Quando eu transferi dinheiro para pagar esse valor em dinheiro do apartamento, aquele orçamento que nós tínhamos previsto para decorar o apartamento, ficou tudo no apartamento. Se não tivéssemos esse dinheiro, eu não sei como teria sido também. Então, por isso tem que cuidar do dinheiro. Imagina, eu prevendo transferir 100 mil, vamos supor, R$ 100.000, e depois o real desvaloriza e eu tenho que transferir 300 mil para dar aquela entrada aqui. Imagina. Então, por isso que tem que pensar bem, tá? Pensar bem, saber cuidar do seu dinheiro. Esperamos agora com as eleições, né, que o real valorize um pouquinho, para perder menos dinheiro, né? Porque é muito caro você trazer dinheiro do Brasil para cá. Então, tem que... O erro de muitos imigrantes é não ter a noção do tempo necessário para você se adaptar. Tem muita gente que chega em Portugal e não estudou nada, né? Não pesquisou sobre a cultura, sobre o clima, sobre o idioma, sobre a gastronomia. Aí chega aqui e não gosta de nada, e não dá aquele tempo para se adaptar. Tem gente que não tem paciência. Vem o frio, a casa está muito gelada, tem as primeiras dificuldades, que você vai encontrar muita dificuldade quando chega aqui. Os 2 primeiros anos não é fácil, tá? Eu diria que depois do segundo ano é que começa a melhorar. Você começa a descobrir os caminhos das pedras e já está se sentindo melhor aqui, já se acostumou, né? Já se adaptou, mas os primeiros 2 anos são os mais difíceis. Tem que ter essa noção que não é fácil, tá? Que a língua, quando você chega... Eu, pelo menos, não entendia nada. Pode ser que você entenda, tá? Mas eu não entendia nada em português. Eu tocava meu telefone, eu via que era número português, eu suava. Parece que eu ia falar grego. Então, você tem que ter noção de que leva esse tempo para você ficar bem, para você estar trabalhando, para você tá bem estabilizado. Depois desses 2 anos, você já tá bem mais tranquilo e vai melhorando dia a dia, tá? Mas esses 2 primeiros anos é muito sofrido. Nesse período você tem muita saudade das pessoas que você deixou no Brasil, dos amigos, você tem saudades da sua casa, dependendo de como você vive no Brasil, você tem saudades do seu conforto, da sua casa, do clima, você tem saudades de tudo, você acha tudo ruim, tá tudo difícil, você só escuta não, é muita porta fechando na sua cara. Mas tudo isso passa, é o processo normal, você tem que ter essa noção, tá? Que não é fácil, só assim você vai conseguir superar essa fase
lembrando sempre do porquê que você veio para Portugal e ter a certeza que tudo isso vai passar, tá? Depois de 2 anos as coisas melhoram. Aí você pode viajar, vai conhecer a Europa, dependendo, né, de como que você está financeiramente, mas aí você já tem uma noção de como, o que que você pode fazer, o que que você não pode, tá bom, gente? Esse vídeo já tá longo, eu falei 8 pontos, né? Mas tem muitos erros ainda que imigrantes cometem, além desses 8, mas eu vou parar por aqui, porque o vídeo já tá longo. Eu espero que você goste desse meu vídeo, espero que tenha sido um vídeo útil para você, que te ajude de alguma forma. Se te ajudou de alguma forma com as informações, dá seu like, você me ajuda muito quando você dá seu like, tá? E para você não custa nada, né? É só clicar ali no dedinho, você já tá me ajudando, tá? Então, deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou. E me siga no Instagram, é o Nilda Lourenco Oficial. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.